Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Nós estamos na segunda parte e hoje nós vamos analisar mais uma comunicação dada em Paris no dia 25 de abril de 1866 e é um resumo das comunicações dadas pelas senhoritas M e T em estado sonambúlico, que tem o título Regeneração da Humanidade. Então, sem demora, vamos para o texto. Precipitam-se com a rapidez dos acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora, dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, serão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito, e não segundo a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria e, por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não sentis que um como vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Olha que interessante, estamos falando de um texto de 1866 e que vem dizer que as predições, que Jesus faz nos evangelhos não devem ser levadas ao pé da letra. Tem gente até hoje esperando a volta de Jesus ou que ele venha no céu numa carruagem, o que é céu, em que parte, em que momento vai ser esse o céu daqui do Brasil, ou o céu vai ser de noite, de dia, mas sabe, é tudo muito confuso. Alguns ainda se apegam na letra, mas sim é no espírito da coisa, Então, para não ficarmos esperando isso em sinais, os tais milagres, muito cheio de aspas, não olhar para o céu e sim olhar para os homens, que é aí que a gente vai percebendo a regeneração da humanidade. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Aí já bota meio que panos quentes, ou panos quentes não, coloca um tapa-boca assim no povo que fica falando de fim de mundo, ou fica falando sobre data, que não tem absolutamente nada de espiritismo em datas determinadas para acontecer o que quer que seja, especialmente a tal data limite que ficou muito famosa no meio espírita, Isso é balela, não passa de conversa fiada, não tem nada de doutrina espírita. Pode ter alguma outra coisa, mas não é espiritismo. Mas vamos continuar a leitura? O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços.
Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a gera-se cedilha maiúsculo a nova erguerá o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levaram os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituí-los-ão na terra espíritos melhores que farão reinem entre si a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente, se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficaram os que contem que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Essa piada é péssima, né? Horrorosa. Mas enfim, primeiro que o Zezinho está... o Zezinho é essa inteligência, um leitor artificial aí que eu uso, que tem um sotaque muito esquisito e algumas palavras que, quando estão separadas, ele dá uma rata danada, né? Mas dá para entender, especialmente você que está ouvindo pelo podcast, não está acompanhando pela leitura, pode ficar esquisito, mas enfim, te convido também, tem os links para baixar aí os PDFs dos livros que a gente estuda, você pode acompanhar também lendo estes livros enquanto estuda e escuta, o que não é muito prático se tratando de podcast. Mas vamos lá, vamos para frente. Obviamente que, né, imagine, isso aqui em 1866, depois disso, teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, teve o Holocausto, teve muita coisa. Nós atualmente, neste momento que eu gravo, ainda está ativa a guerra na Ucrânia, e mais umas 5 guerras no mundo, pelo menos, né, maiores. E a gente fica até se questionando, mas não era para ter já substituído estes espíritos? Então, talvez este espírito não estava falando exatamente, né, apesar que ele fala de 1, 2 gerações, vai sentir aí essa mistura, né, entre espíritos que vêm, espíritos bons que vêm habitando, e os espíritos mais teimosos vão sendo retirados e levados para encarnações em novos planetas. Então, pois é, talvez seja otimismo demais desse espírito, mas a gente entende que está acontecendo, né, desde então, e a gente vê, apesar de que a mídia mostra muito mais o ruim do que o bom, aliás, as ações boas a mídia não mostra, porque nós, como espectadores, temos uma curiosidade mórbida. Sabe daquele tipo, se um cadáver está no meio da rua, todo mundo para ver? Se um acidente está na estrada, é capaz de acontecer mais acidente, porque todo mundo para ver e quer saber sobre isso, mas ninguém quer saber muito das coisas boas que estão acontecendo, tantas ações maravilhosas, que nem agora é uma tarde muito fria aqui em São Paulo, e nós temos pelo menos eu vou chutar assim bem ao longe, pelo menos 50 ações ocorrendo neste momento, de 50 entidades diferentes, distribuindo cobertor, sopa, comida, agasalho e um monte de outras coisas.
Qual é a rede de TV que está cobrindo isso? Qual é o rádio? Qual é a internet que está falando sobre isso? Qual é o veículo de comunicação que está falando sobre isso? Nenhum. Agora, se está acontecendo um assalto, uma perseguição policial e tem um helicóptero seguindo isso, mesmo que não seja, porque muitas vezes não é nem checado e do fim não é nada isso, é simplesmente um carro de polícia andando mais rápido, está aí na televisão o tempo todo sendo noticiado de forma alarmante. Por isso a gente tem essa sensação de que as coisas pioraram muito em vez de melhorar. Mas se você vê o tanto de gente ajudando gente, o tanto de ONG, o tanto de gente protestando, batendo o pé, fazendo governos mudarem radicalmente as suas políticas em favor dos menos favorecidos e muita coisa acontecendo, significa que, sim, estamos na transição, né, para um mundo de regeneração, e aí ele falou até de mundos, mundo feliz, mundo virtuoso e tudo mais, que é o destino de todos os planetas, por exemplo, mas não é assim, acontece da noite para o dia. Ainda tem muito espírito de porco no meio da gente, querendo, fazendo coisas por maldade, né? Nós não somos perfeitos, eu especialmente, mas muita coisa eu nunca fiz na vida, nem quero fazer, que é a maldade mais evidente, né? Contra o outro, enfim. A gente é ainda egoísta, né? Então, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro? O querido André Trigueiro fala sempre isso. A gente ainda é egoísta. Então, a gente é capaz de passar por cima de algumas coisas por egoísmo. Mas por maldade, né? Alguns de nós já conseguem não ter mais isso. Não significa que estamos perfeitos e já estamos eleitos para o mundo de regeneração. Então as coisas acontecem assim devagarinho, né? Natural, sem grandes cataclismos, sem... Olha, vai aparecer o Nibiru, eu nunca sei como é que é o nome do planeta vermelho que vai vir aqui destruir o planeta Terra, etc e tal, ou as grandes catástrofes que a Bíblia sempre fala, que é um livro de domínio público, eu continuo falando, que vem dizer aí de um Deus bipolar, que uma hora bonzinho cria tudo, abençoa tudo, é maravilhoso, outra hora destrói tudo e mata todo mundo, né? Não faz o menor sentido. Então é isso, vamos continuar a leitura que tem mais coisa pela frente. As duas gerações que sucedem uma outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme, da culpa e enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma depura C cedilha maiúsculo O ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores. Com referência a essa imigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo, neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da que as viam quando vivos,
conforme os numerosos casos que já tendes apreciado. Para isso, terão a ajudá-los os espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Pelas vossas preces e exortações, podeis contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. Olha que interessante. Então, as coisas não vão ser do dia para a noite e... Tá aí a resposta da minha pergunta, né? Desde essa época já não deviam ter sumido estes espíritos que ainda fazem mal hoje em dia? Vamos lembrar que nenhum deles é nosso inimigo. Somos todos irmãos caminhando, uns mais atrasadinhos, outros mais adiantadinhos, mas todos experimentando a caminhada. E muitos deles, depois que desencarnam, percebem a besteira que fizeram e voltam com outro propósito e se tornam pessoas melhores. Talvez você e eu somos exemplos disso. A gente não sabe. Se a gente não conhece o nosso passado, quanta coisa que a gente aprontou, quem sabe, né? Essa nossa vida é reflexo daquilo que a gente viveu. Portanto, é uma caminhada natural. E não tem data, não tem prazo, tá? Vamos tirar essas baboseiras da cabeça de que as coisas têm um prazo para acontecer, tem que ser na data certa. Não, não tem que ser em data nenhuma, tá? Mas vamos continuar a leitura aí. Aqueles, conseguintemente, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido feito, se animados de melhores sentimentos se encontram, longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, porquanto pertencerão à geração nova. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiaram o passado e abriram os olhos para a luz. Assim, orai por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correram à sua própria perda, provocaram destruições que deram origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressaram o advento da era de renovação e, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicaram em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas, que causam o derramamento de ondas de sangue, se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura há um século. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se todavia que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade que predispõem à confraternização, né? Se a gente entender quando foi escrito tudo que mudou do mundo, né, para os dias atuais, realmente tem coisas até proféticas aqui que foram faladas por esse espírito. Especialmente quando fala que a loucura, suicídio entre crianças, a loucura entende-se depressão e tudo mais, que é o que tem acontecido aí em alto grau, né? Mas vamos continuar a leitura que está bem interessante, vai lá. Também aí tende sinais dos tempos. Mas, enquanto os outros são os das agonias do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do XVI, sob certos pontos de vista,
Quanto a do XX diferirá da do século XIX, sob outros pontos de vista, a fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo que, no coração dos representantes desta, ele se achará inato e em estado de intuição. Assim, pois, a era nova vê-lo a engrandecer-se e prosperar pela força mesma das coisas. Tornar-se a base de todas as crenças cedilha maiúsculo AS, o ponto de apoio de todas as instituições. Daqui até lá, que de lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo, que coisa singular se dão as mãos para batê-lo. É que os dois lhe pressentem o futuro e, em consequência, a ruína de ambos. Essa é a razão por que o temem, já o veem erguendo, sobre os destroços do velho mundo egoísta, a bandeira em torno da qual se reunirão todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação, eles leem a sua própria condenação, porquanto essa máxima é um símbolo dos nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Ela se lhes apresenta como as palavras fatais do festim de Baltazar. Entretanto, deveriam bendizer essa máxima, porquanto os defende de todas as represálias da parte dos que os perseguem. Tal, porém, não se dá, uma força cega os impele a rejeitar a única coisa capaz de salvá-los. Nossa, fantástico isso, né? O mais curioso, assim, incredulidade e o fanatismo se dão as mãos. Realmente, o que é mais... O que é pior? Incredulidade ou fanatismo? Sinceramente, não sei, mas vamos continuar. Que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia. O Espiritismo sairá triunfante da luta, ficais certos, porquanto ele está nas leis da natureza, não podendo, por isso mesmo, perecer. Observai a multiplicidade de meios porque a ideia se espalha e penetra em toda parte. Crede que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que, à primeira vista, devera ser-lhe prejudicial é exatamente o que lhe auxilia a propagação. Dentro em breve, surgirão campeões que em voz alta se proclamarão tais, entre os de maior consideração e mais acreditados, os quais, com a autoridade de seus nomes e de seus exemplos o apoiarão, impondo silêncio aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. Até lá, bom é se conservem afastados. Dentro em pouco, também vereis as artes se acercarem dele, como de uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele patenteia por meio da pintura, da música, da poesia e da literatura. Já se vos disse que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspiraram nele. Em breve, vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum aqui possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força, a vergonha, ao contrário, esperará, no mundo dos espíritos, os que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas, que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência, as lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Olha que interessante, né? Eu ainda continuo esperando esse negócio da arte espírita, eu acho que não chegou neste momento, né, da verdadeira arte, quando a gente vê que neste momento nós temos uma verdadeira decadência, né, das artes, mas eu acho que faz parte do momento cíclico que a gente tem que ir bem lá no fundo do poço para começar a dar valor para algo realmente mais substancioso. Mas enfim, vamos que vamos, a gente vai esperar. Essa mensagem é otimista, como sempre,
mas não vem dizer de datas. Portanto, a gente pode aplicar exatamente agora e vem falar de novo sobre a questão, né, de que o Espiritismo vem refrescar e vem afirmar, né, fora da caridade não há salvação, e quem seguir esta máxima, ou seja, quem se colocar à disposição do amar, vai sempre ter lugar no mundo regenerado, né? Que não tem por onde seguir. Uma mensagem muito bonita, apesar de longa, muito bonita e muito esperançosa no final. Dá para a gente compreender o mundo de hoje, né? Depois que ela foi dada, teve as grandes guerras e tudo mais, mas também uma organização muito grande entre os povos, né? A ONU, com todos os seus defeitos, está aí para dizer União Europeia e as regiões tendo um momento de comércio comum, dando as mãos, e a gente vê, por exemplo, países como o Reino Unido, que resolveu sair da União Europeia, está profundamente arrependido, o povo já está arrependido de ter feito isso, parece que vai ter outra votação para eles voltarem, porque estão enfrentando muitas dificuldades de todos os tipos possíveis, porque, gente, fora da unidade, né, o mundo ideal é quando não houver mais barreira, nenhum tipo de barreira, nem de país, né? Este país, aquele país, tudo que nos divide não é para o bem, é sempre para nos enfraquecer. Tudo que nos divide exalta o egoísmo, e o caminho justamente é o contrário. O mundo de regeneração não é um mundo onde cada um por si, Deus por todos, é um mundo onde todos terão tudo, onde dividiremos tudo, os bens terrenos, por exemplo, todas as coisas, ninguém vai passar fome. Não é que todo mundo vai ter exatamente a mesma coisa, mas assim, é um modo que todo mundo tem dignidade de ter os seus bens para viver, né? E aí eu falo, uma casa para morar, né? Ter saúde, ter infraestrutura, ter uma vida digna. Este é o mundo de regeneração. Enquanto a gente não conseguir chegar nisso, nós vamos estar bem longe, né? E a gente vê, quanto maior a desigualdade social, mais longe nós estamos desse mundo de regeneração. Cabe a nós lutarmos, e existe um nome muito específico para isso, chama justiça social. Para um dia nós não precisarmos mais praticar nenhum tipo de caridade, a não ser as morais, de se ajudar, etc. e tal, mas que todo mundo, como nos países mais evoluídos, que têm sociais, democracias, todo mundo tem uma vida digna, né? Não é que todo mundo é igual, mas todo mundo tem a vida digna, que se alimenta, que tem um teto para dormir, né? Que tem saúde, tem higiene, tem o mínimo, o básico que todo ser humano merece para viver bem. Beleza? No próximo episódio nós vamos com mais uma comunicação chamada Marcha Gradativa do Espiritismo, Dissidências e Obstáculos. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau.